Daqui a pouco vai aparecer. Pronto. A gravação está sendo feita. Deixa eu ver. Tá sendo feita. Beleza, pessoal. Ó, pessoal, é o seguinte. Lembre-se que todas as resoluções, eu vou tirar print e botar lá no grupo, mas todas as resoluções terminam amanhã, tá? Então, vocês devem colocar no caderno, devem fotografar o caderno e mandar para o Classroom como tarefa. E, na realidade, talvez as tarefas sejam só essas, o que diminui bastante o seu trabalho, aumenta muito a atenção, porque vocês copiam as questões que vocês viram na hora, para vocês tirarem dúvida se tem dúvida ou não. E ainda por cima, eu mato um monte de coisa com a cajadada só. E ainda por cima, eu pego todos os alunos que não estão assistindo a aula. Ou, por exemplo, teve uma pessoa que vai perder a aula porque vai no médico e tal. Sim, mas a aula não vai ficar disponível no YouTube. Aí assiste a aula no YouTube e coloca a tarefa encerra amanhã, beleza? No caso, não terá as questões dos capítulos livres? Não, vai ter sim. Vai ter sim as ímpares ou pares, tá? Como eu coloquei lá, porque vocês têm que fazer questões a mais. Outro negócio, vocês é que têm que aprender, tá? Vocês copiarem só as questões que eu estou resolvendo, vocês têm que fazer por conta própria as questões, tá certo? Agora, eu posso dar uma colher de chá, entendeu? Quem está acompanhando as aulas e tudo, eu faço vista grossa. São todas as ímpares. Pô, a pessoa não conseguiu fazer todas as ímpares, é muita questão e tudo, aí faz um bocado, então isola, vê quais são as que têm mais dúvida e tal. Então, quem está assistindo a aula não tem problema. Agora, os que não estão assistindo a aula, eu quero botar zero. Quero botar zero porque é o seguinte, porque ele fica sem atividade nenhuma, fica com nota 5 porque chega na hora da prova, por milagre, ele sabe de tudo, né? Aí tira 10 na prova. Aí, com isso, eu elimino esse tipo de coisa. Mas vai sim, vai continuar tendo. Agora, o prazo aumenta, porque o prazo mesmo para essa próxima atividade que eu coloquei é para o dia 28, para o final desse mês, tá? Deixa eu ver qual é mais alguma dúvida aqui. Tem duas atividades dele só para amanhã. Sim, mas uma atividade eu coloquei bastante tempo atrás, né? Deixa eu ver aqui. Terceiro ano qualquer, terceiro ano. Terceiro ano, atividades. Para 28 de maio, 28, dia 30 de abril. Já passou para amanhã, para o ímpar. Essa atividade para o ímpar aqui, para o ímpar capítulo 5 e 6. Eu passei há muito tempo atrás, tá? Eu posso dar uma colher de chá para vocês e botar para. Vou botar para. Estou perdendo tempo de aula, né? Mas eu vou botar, em vez de você entregar amanhã, eu vou fazer o seguinte: vou botar para vocês entregarem capítulo 5. O capítulo 5 e 6 é muito fácil, é só tensão e potência, tá? Então eu vou dar mais uma semana para vocês, tá bom? Vou dar mais uma semana para vocês não ficarem avechados, porque toda semana vai ter pelo menos as tarefas da semana, tá? Então eu vou adiar em uma semana esse daqui do capítulo 5 e 6, mas o capítulo 5 e 6 já era para vocês saberem, porque é potência e tensão. Não tem o que fazer, capítulo 5 e 6. São capítulos super resumidos, mas eu vou adiar em uma semana, porque aí vocês. Como é que se chama? Aqui, ó, pro dia 28 para amanhã. Para amanhã, botar para dia 14, tá? Mas não era para botar não, viu, gente? Porque é bem fácil, essa daí é bem fácil, tá? Mas eu vou deixar, vou dar mais uma semana para vocês, tá? Porque a atividade que vocês têm que entregar amanhã é copiar a solução no seu caderno e, e tirar foto e mandar. Quer dizer, então
A atividade que é o mínimo, tá? E que realmente tá, para mim está funcionando muito, tá? Então pronto, gente, já coloquei todas as atividades capítulo 5 e 6 para a próxima semana, tá? Agora cuidar para não acumular, porque tem as atividades do capítulo 7, né? O capítulo 7 que é a associação, e a gente vai entrar no capítulo 8. Vamos ver como é que vai se comportar hoje, tá? Beleza? Então vamos começar. Tem as questões que são bem difíceis, tem outras questões que são bem fáceis. Então vamos começar aqui. Quando eu dou uma paradinha assim é porque eu estou tomando minha aguinha, viu? Vamos lá. É, ó, em meados da primeira metade do século XIX, George Simenon Ohm formulou a lei que relaciona três grandes importantes no estudo da eletricidade: tensão, intensidade de corrente e resistência elétrica. Baseado nessa lei, a fim de verificar se um determinado resistor é ômico. Gente, resistor ômico é resistor que é exatamente a voltagem diretamente proporcional à corrente, tá? Só tem um probleminha aqui: quando a voltagem é zero, a corrente é zero, tá? Mas lembre-se que a resistência não pode ficar zero sobre zero, tá? Tem um pequeno probleminha aqui logo no iníciozinho de nada, mas a gente não vai levar isso em consideração não, tá? Mas algumas questões a gente pode, algumas questões bem assim, quando são bem elaboradas, ela precisa ser muito bem elaborada mesmo. Então, você tem o seguinte: você tem aqui a, a resistência, ela é fixa, ou seja, porque é a relação entre a voltagem e a corrente. E como você tem a equação do primeiro grau passando pela origem e você tem uma reta, então o cateto oposto sobre o cateto adjacente é uma constante. Ou seja, você tem que V é igual a, você tem que R é igual a V sobre I. Então, se você pegar 3 dividir por um, vai dar 3. Se você pegar 2,4 dividir por 0,8, vai dar 3. Se você pegar 1,8 e dividir por 0,6, vai dar 3. 1,2 dividir por 0,4 vai dar 3. 0,6 dividir por 0,2 vai dar 3. Tudo vai dar 3. Ou seja, esse resistor, a gente já sabe que é de 3 volts por ampere ou 3 ohms, tá? Beleza? Então, é a pergunta, a primeira pergunta. Informe se o resistor utilizado na experiência é ômico. Sim, é ômico nessa condição aqui, ele é ômico, sim. Mas lembre-se, que depois que a temperatura aumenta, você está lembrado lá que a gente viu numa das aulas que a resistividade. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Você viu numa das aulas que a resistividade muda muito com a temperatura. Por isso que eu acho que todos os exercícios que envolvem lâmpada elétrica incandescente são péssimos exemplos, porque a incandescência diminuindo, obviamente a resistência vai ser alterada. Aí o cara diz: não, a resistência da lâmpada continua a mesma. Não continua, não. Esse daí, na prática, não continua de jeito nenhum, não. Um resistor normalmente não continua. Em caso afirmativo, calcule o valor da sua resistência. Primeiro, ele é ômico, porque é uma reta, a relação entre V e I é uma constante, o valor a gente já calculou, que é 3 ohms. Ou seja, eu gosto que você coloque volt por ampere, tá? Em nenhum lugar pede para você colocar volt por ampere. Mas é interessante você, na cabeça, saber que tá, a relação é de volt por ampere, porque você precisa de 3 volts para passar 1 ampere. Então, se você quiser que passe 2 amperes, você vai ter que botar 6 volts. Se você quer que passe 3 amperes, você vai ter que botar 9 volts. Se você quer que passe 0,8 ampere, deixa eu botar outra cor aqui. Se você quer que passe 0,8 ampere, você basta botar 2,4 volts. Porque 2,4 dividido por 0,8 vai dar 3, entendeu? Então a relação é essa.
ou você escreve 3 ohms, tá? Beleza? Então, essa é a letra A. Vou botar a questão qual é para vocês anotarem no seu caderninho lá, tá? E tomara que depois a gente resolver todas as questões, embora eu botei umas questões bem difíceis, mas nem só de. A gente tem que cair para a realidade também, né, gente? Considere o resistor submetido a 9 volts. Ora, se é 3 volts por ampere, se você coloca 9 volts, vai passar 3 amperes, né? Você não precisa fazer conta, entendeu? É um negócio assim que você faz de cabeça. Se ele precisa de 3 volts para cada ampere, para 2 amperes precisa de 6, para 3 amperes precisa de 9, né? Então, aí você já sabe que ele vai perguntar durante 5 minutos qual é a energia. Então, a gente vai ter que calcular primeiro a potência. Então, primeiro, antes de calcular a potência, vamos calcular qual é a corrente. A corrente vai ser o quê? Vai ser a voltagem dividido pela resistência. Eu coloquei 9 volts. Vê só, vamos colocar as unidades. E eu preciso de 3 volts para cada ampere. Ó, esse ampere vai lá para cima, rota com volt. Eu vou passar 3 amperes. Então, eu estou passando 3 amperes. Tá? Quem quiser botar ohm aqui, bota, na realidade, está no sistema internacional ohm. Né? Agora você tem que calcular a potência. Tá? A potência é igual a V vezes I. Por que você tem que calcular a potência? Porque ele quer saber qual é a energia. Então, você tem que saber quanto é que ele está gastando a cada segundo. A voltagem é quanto? É 9 volts, que ele colocou aqui, ó. Ele colocou aqui 9 volts. Então, a voltagem é 9 volts, tá? A voltagem é 9 e a corrente é 3, né? A corrente é 3. Então, a potência, está lembrado que a voltagem é a energia sobre a carga e a corrente é a carga pelo tempo, então fica a energia sobre o tempo, que é potência, que é joule por segundo. Então, você vai ter 27 watts, que é 27 joules por segundo. A unidade aqui está em segundo, tá? Então, a potência vai ser o trabalho pelo tempo, tá certo? Se você quiser calcular o trabalho, pega a potência e multiplica pelo tempo. Ou seja, você pega o tempo que está aqui e passa para cá multiplicando, tá certo? Mas lembre-se, você tem que estar na mesma unidade, né? Então, vamos colocar na mesma unidade para calcular qual é a energia. Durante o intervalo de 5 minutos, qual é a energia? Então, vou pegar a potência, 27 watts, que é 20 joules por segundo, tá? Vezes, agora eu tenho que passar para segundo, né? Tem que passar para segundo. Então, 5 minutos não está em segundo, está em minuto, mas cada minuto são 60 segundos, né? Aí sim, corta segundo por segundo e você vai ter a energia em joules. 5 vezes 60 dá 300, 3 centenas vezes 27 dá 81 centenas. 81 centenas. Você pode escrever assim ou pode escrever 8,1 vezes 10 a terceira joules. Tá? Então, essa foi a letra B. Beleza, gente? Gente, alguém está. Gente, eu vou entrar em questões muito difíceis, tá? Então, eu gostaria que vocês se pronunciassem. Vocês não estão entendendo. De qualquer forma, eu vou dar uma parada para, principalmente antes de começar a fazer uma mais difícil que tem aqui. Repetindo a experiência com diversos resistores, o, o estudante encontrou um conjunto de 3 resistores ômicos, ou seja, que obedece à relação V por I, né? idênticos, e associou da seguinte maneira: paralelamente, associação 1 e insere associação 2. O estudante, então, imergiu cada associação em iguais quantidades de água e submergiu os terminais X e Y a uma mesma e submeteu
há uma mesma diferença de potencial mantendo constante. Nesse caso, a associação capaz de aquecer mais rapidamente a água, qual é, né? A pergunta dele. Justifique sua resposta. Ele não fez uma pergunta, mas ele disse, ele quer saber qual associação aquece a água mais rapidamente e justifique sua resposta. Bem, a que vai aquecer mais rapidamente, pessoal, você tem duas associações, né? Deixa eu botar a letra C aqui, porque fica juntinho, né, para vocês. Letra C. Você tem duas associações. Associação 1, os resistores estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, gente, ó, vê só. Como você calcula resistor em paralelo? É a soma dos inversos, né? Só que aqui os três resistores são iguais. Toda vez que os resistores são iguais, olha, como é que você soma a fração? Você vai repetir o denominador e somar o numerador. Só que aqui está o inverso, né? Aqui está o inverso. Então, o resistor equivalente vai ser igual a R sobre 3, né? Muito bem. Já o resistor em série vai ser o resistor equivalente em série. Isso daqui é da associação 1, né? Associação 1. Já o resistor equivalente na associação 2, como está em série, é a soma dos resistores, né? Então vai dar 3R, tá certo? 3R. Ora, veja o seguinte, antes de escrever isso aqui, deixa eu cortar isso aqui, eu vou dizer para vocês uma coisa. É interessante a gente colocar em função. A voltagem é a mesma, porque ele colocou sobre a mesma voltagem, né? Então, o que vai importar para a gente aqui é a resistência. Então, veja só, potência é igual a V vezes I. Tá? Mas eu quero botar só em função da voltagem e da resistência. Ora, então, eu posso escrever I é V sobre R. Então, fica V vezes V sobre R, ou seja, V ao quadrado sobre R. Tá? Então, no caso da potência 1, V é o mesmo, fica V ao quadrado. E é R sobre 3. Desculpa, gente. E é R sobre 3, né? R sobre 3, né? R sobre 3. Aqui fica R sobre 3. Então, a potência do primeiro, na primeira composição, fica V ao quadrado. Esse 3 está no divisor de quem está dividindo, então ele vai lá para cima. Então, fica 3V ao quadrado sobre R. Enquanto que a potência dissipada na composição 2 vai ser V ao quadrado dividido por 3R, né? 3R. Ou um terço de V ao quadrado sobre R. Ora, esse dissipa 9 vezes menos, porque, vê, esse cara aqui dissipa 3V ao quadrado sobre R. Esse cara dissipa um terço de V ao quadrado sobre R. Ora, potência é trabalho pelo tempo, trabalho pelo tempo, trabalho pelo tempo. Qual que esquenta mais rápido? O que realiza mais trabalho no mesmo tempo. Obviamente, a proposição 1 realiza mais trabalho no mesmo tempo, né? O escolhido seria a proposição 1, realiza mais trabalho. 9 vezes, ó, porque aqui é 3 vezes V ao quadrado sobre R. Aqui é um terço de V ao quadrado sobre R. Eu não sei nem se responde a sua pergunta, Wesley, mas dá uma indicação, né? Então, repetindo aqui, o resistor é ômico, sim, ele é ômico, tá? Porque mantém a relação de V por R. Ele perguntou qual é a energia consumida em 5 minutos. A gente calculou a potência primeiro, calculamos a potência primeiro. Depois de calcular a potência em joules por segundo, vimos o número de segundos e multiplicamos. Então, achamos qual é a
energia total consumida. Depois, associação em paralelo. Associação em paralelo. O resistor é R/3. Com isso, faz com que haja uma corrente muito maior passando, com isso faz com que a potência vá lá para cima. Resistor em série. O resistor em série aumenta a resistência, então faz com que a corrente, quando ligada na mesma voltagem, a corrente diminua, e com isso faz com que a potência diminua. Tá? Então, vou tirar aqui a fotografia, vou tirar duas fotografias, botar lá no grupo. E uma coisa que eu estou gostando, parece até sadismo meu, mas não é não. É porque eu não gosto de aluno que não assiste aula e depois vai chegar no final do ano e vai ficar pedindo ponto. E não dá satisfação nenhuma. Muitos não dão satisfação. Aí é uma maneira de botar eles no prumo. Porque os alunos que não estão acompanhando a aula não entendem nada do que está sendo escrito. Aí vai aparecer uns espertos, daqui a pouco vai descobrir, aí só faz copiar o que eu copiei, porque eu quero que você coloque sobre a sua forma de pensar, tá certo? Gente, eu vou perguntar aqui se tem alguém que não entendeu ou entendeu mais ou menos, coloque aqui, tá? Ah, sim, Ellen, de nada, entendeu? Eu dei mais uma semana e tudo, mas são questões simples, tá? Para fazer, beleza? Alguém quer alguma explicação sobre essa questão? Porque eu vou entrar em questões bem difíceis, tá? Eu vou ter mais uma questão fácil, que eu vou até botar uma pergunta meia cabulosa para vocês, mas depois eu vou entrar na questão difícil. Então, fale agora, o cara para sempre. O prazo que o senhor dá é bom. O problema é que tinha 10 anos da vida. Pronto, tá bom, tá. Tá bom, beleza. Mas faça o seguinte, faça logo, na hora que eu der a atividade, você já faz, tá? Mas tudo bem, tá adiado. E outro seguinte, quando vocês falarem, conversem comigo, gente. Se o negócio estiver muito pesado, para quem está seguindo minhas aulas, vocês têm todo o meu apoio. Quem está seguindo minhas aulas tem todo o meu apoio, tá? Então, vocês pedirem para mim, eu faço, eu ajeito mesmo. Eu sou totalmente solidário, ainda mais nesse tempo, pandemia, matou agora o Paulo Gustavo, né? O cara que eu assisti a peça dele, um cara maravilhoso, certo? Aí os caras falaram que o Brasil. Aí vem a política, o Brasil não deu vacina, o cara não estava nem no país. O cara estava nos Estados Unidos, depois foi para a França, quer dizer, e ele não estava na idade, né, da prioridade. Eu não tomei vacina ainda. Eu estou examinando qual é a melhor vacina. Estou com medo danado de tomar essas vacinas. Tudo experimental, é tudo experimental, né? Lógico. Vacina, mas eu não vou entrar nesse. Ainda mais gravando aqui, do jeito que a política está fervendo. Bem, gente, vamos para a próxima questão. Então, veja só. Ele bota assim: o esquema na figura mostra parte de um circuito elétrico, corrente contínua, o amperímetro assim. Eu vou aproveitar essa deixa aqui para dar aula sobre instrumento de medida. Só que o instrumento de medida são, como é que se chama? São instrumentos ideais. Então, se você quer saber qual é a diferença de potencial no resistor aqui, basta você ligar um voltímetro. O voltímetro ideal vai dizer qual é a diferença de potencial no resistor. Se você quer saber qual é a corrente que está passando no resistor, aí você vai ter que ligar um medidor de corrente que tem que ser ligado em série, porque ele vai dizer qual é a corrente que está. Um vai dizer qual é a corrente que está passando e o outro vai dizer qual é a diferença de potencial em cima do resistor, tá? Pronto, acabou. Dei a matéria toda. Acabou. Que era a única matéria que estava faltando nesse capítulo. Não tem como não entender, concorda? Não tem como não entender. O amperímetro tem que colocar no fio.
Qual a resistência do amperímetro? Zero, porque ele não pode influenciar no circuito. O voltímetro tem que medir a diferença potencial. Qual a resistência do voltímetro? Infinita. Por quê? Porque não pode passar corrente nenhuma nele. É por mágica, né? Porque na prática, é o que eu gostaria de dar para vocês, passa um pouquinho de corrente, porque ele tem que roubar um pouquinho de corrente para ele saber qual é a diferença de potencial que está acontecendo aqui. Do mesmo jeito que no amperímetro vai ter uma queda no real, né? No amperímetro real. Vai ter uma queda de potencial aqui. Ele influencia no circuito, né? Quando você bota um amperímetro. Mas o ideal, a resistência dele é zero, como se fosse um fio, porque é ligado em série. Porque ele está medindo qual é a passagem de corrente. Ele consegue ver sem interferir. É Deus, né? E o voltímetro ele consegue ver a diferença de potencial também sem interferir. Para ele não interferir, ele não pode ter resistência nenhuma. É como se ele não tivesse ligado. Não pode ter resistência nenhuma, não. A resistência dele tem que ser infinita. Por quê? É como se ele não tivesse ligado. É como se esse circuito aqui fosse um circuito aberto. E a gente sabe que na prática não é, né? Você tem que ligar para ver. Então, ele está interferindo no circuito, tá? Mas, do jeito que o livro deu, está aqui. Quem quiser, me peça aula. Eu sei que vocês estão cheios de aula e tudo, mas é a maneira, tá? Eu estou dando o que está tá no livro, não estou me baseando no livro. Infelizmente, como eu sempre digo para vocês, tá? Mas estou aberto a abrir aulas maiores para a gente ver voltímetros reais e amperímetros reais, tá? Bem, então o amperímetro mostra, o amperímetro está aqui, ó. Ele mostra ele mostra a corrente de 2 amperes, está aqui, 2 amperes. Ora, se está passando 2 amperes e esse cara está aberto, é porque está passando 2 amperes aqui, mas só que a corrente se divide, né? Vai passar 1 ampere para cá e vai passar 1 ampere para cá, concorda? Vai passar 1 ampere para cá e 1 ampere para cá, né? E essa resistência é de um ohm. Ó, se é a resistência de um ohm, vai cair 1 volt, né? 1 ampere, que é a corrente vezes a resistência. A diferença de potencial daqui para cá é 1 volt e daqui para cá é 1 volt. Ou seja, esse voltímetro vai estar medindo 1 volt, né? Então, vamos ver. Calcule a leitura do voltímetro essa chave é aberta. Se essa chave está aberta, então significa que está. Eu vou desenhar o circuito aqui, tá? Veio a. Deixa eu botar outra cor aqui. E deixa eu também botar aqui a questão 2, tá? Eu vou redesenhar o circuito, tá certo? Eu vou redesenhar o circuito para a gente, porque o redesenho do circuito fica melhor. Você tem um cara que está passando 2 amperes. Aqui é o amperímetro que não influencia em nada. Aí ele está abrindo para 2 resistências, depois volta. Ele abre para 2 resistências iguais. Se é para 2 resistências iguais, não importa o valor da resistência, ele vai passar 1 ampere para cá e vai passar 1 ampere para cá. As resistências são iguais, ele vai dividir a corrente em 2 correntes iguais, depois volta a ser 2 amperes aqui, tá? Coulombs por segundo. Agora, o resistor é de 1 ohm. Se o resistor é de 1 ohm, então, para você medir a diferença de. Deixa eu botar outra cor. Para você medir a diferença de potencial daqui para cá, para você medir a diferença de potencial daqui para cá, por um voltímetro, né? Você pode pegar qualquer um dos 2 ramos, tá? Porque todos os dois estão na mesma diferença de potencial. Entre os 2 mesmos pontos, todos os dois estão na mesma diferença de potencial. Como é que você calcula a diferença de potencial? R vezes I. R é um ohm, 1 volt para cada ampere. Eu estou passando 1 ampere, então é 1 volt. Minha diferença de potencial. No segundo exemplo, deixa eu aumentar a fonte aqui. No segundo exemplo, ele pega e faz um curto-circuito. O que é o curto-circuito? Ele liga esse ponto a esse ponto, é o mesmo que esse ponto, que é o mesmo que esse ponto. Então, ele está ligando esse ponto aqui nesse ponto aqui,
que é o mesmo ponto aqui, que é o mesmo ponto aqui. Então, a corrente não vai passar pelo resistor, porque ela não é besta. A corrente passa pelo lugar que tem menor resistência. Então, ele vai deixar de passar a corrente por aqui, vai deixar de passar a corrente por aqui. Espero que vocês entendam quando eu tirar o print, tá? E a corrente de 2 amperes vai passar todinha por aqui, tá? A corrente de 2 amperes vai passar todinha por aqui, tá legal? Aí vem uma pergunta cabulosíssima para vocês daqui a pouco, tá? Então eu vou pegar e redesenhar. Eu tenho um amperímetro aqui de 2 amperes, eu tenho um resistor aqui, eu tenho um resistor aqui, mas eu tenho um fio, resistência zero. Ora, por que as correntes vão passar por aqui se o caminho aqui no meio, a resistência é zero? Ora, se a resistência é zero, veja só, vamos botar não zero, vamos botar se aproximando do zero, tá? Se aproximando do zero. A resistência vai tender a zero, tá? Vai tender a zero. Tender a zero é diferente, tá? Tender a zero. A resistência vai tender a zero. Então, como os 2 amperes estão garantidos aqui, como os 2 amperes estão garantidos aqui, o que acontece? Aqui embaixo está 2 amperes. Então, a voltagem aqui vai tender a zero, entendeu? O resistor está tendendo a zero, então a voltagem vai tender a zero. 0/2, tá? 0/2, né? A pergunta cabulosa que eu vou perguntar para vocês, e que não tem resposta, e muito livro não tem resposta, eu adoro perguntar, vocês sabem que eu adoro perguntar pergunta que livro não tem resposta, né? Eu adoro. Pense numa coisa que me dá animação, tá? Para não dizer outra palavra. A voltagem aqui, a gente está chegando na conclusão que a voltagem é zero, não é isso? A minha pergunta para vocês é: se a diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B é zero, por que diacho vai passar corrente aqui? A corrente só passa porque existe diferença de potencial, concorda? Está entendendo a pergunta cabulosa que eu estou colocando aqui? O meu voltímetro vai marcar zero. Meu voltímetro vai marcar zero. Significa que não existe diferença de potencial entre A e B. O potencial de A é o mesmo potencial de B. Ora, se não existe diferença de potencial entre A e B, por que danado está passando corrente aqui no meio, entendeu? O que é que está fazendo? Porque a diferença de potencial é que vai surgir o campo elétrico necessário para o campo elétrico necessário volt por ampere. Como é que a gente calcula o campo? O campo vai ser a voltagem sobre a distância, né? Então, a voltagem vai ser o campo vezes a distância, né? Então, eu tenho que ter um campo elétrico aqui para forçar os elétrons a passarem, não é isso? Então, isso aqui é só um pensamento, tá? Um exercício de pensamento. A resposta que a gente vai dar é que o voltímetro vai marcar zero, tá? Porque aqui eu cravei em 2 amperes. Então, ele vai passar pela resistência zero. Ele não vai passar por. Ele não tem sentido passar por corrente por aqui se está curto-circuitado. Se está curto-circuitado, quando você liga o fio de um polo para o outro, está curto-circuitado. Mas você pode curto-circuitar uma bateria, o fio vai esquentar para burro, vai passar corrente. Mas é porque o fio possui uma certa resistência. Por pequena que ela seja, o fio
tem uma certa resistência. Ora, se ela tem uma certa resistência, essa voltagem vai ser, não sei qual vai ser, mas a corrente aqui, para ser 2 amperes, a voltagem vai ser mínima, né? Porque se a voltagem fosse alta, ia passar uma corrente aqui infinita. Tanto é que derrete o fio e tal. Tá? Isso é só uma conversa para a gente, abstração de pensamentos, tá? Bem, voltando aqui na resolução normal agora, se a gente coloca em paralelo, não tem essa curto-circuito aqui, a corrente vai passar, os resistores são iguais, então vai dividir a corrente igualmente. Então, a diferença de potencial basta você pegar o R e multiplicar pelo I. Então, a diferença de potencial, o voltímetro vai estar marcando 1 volt. Tá? No segundo caso, você curto-circuitou. Então, você ligou o A com B. Se você ligou o A com B, é como se os dois fossem um ponto só. Imaginando os dois como um ponto só, aí, se vocês me permitem, eu vou desenhar aqui para ficar bem bonitinho. Vê só. Se A e B não têm diferença de potencial, se a diferença de potencial entre A e B, VAB, é igual a zero, significa que o ponto A é igual ao ponto B. Aí eu posso redesenhar o circuito fazendo o seguinte, ó. Está passando 2 amperes aqui, e o A eu liguei no B, então o A é igual ao B. Tá? Tanto o A quanto o B está aqui. Aí, ó, como é que fica essa resistência aqui? Ó, como é que fica essa resistência aqui? Vê a inutilidade dessa resistência. Essa resistência é como ela tá saindo do A e voltando para o próprio A, que é o próprio B, né? E o outro lado? Aí agora vem a explicação bonita. Se o ponto A é igual ao ponto B, os dois estão curto-circuitados e eles são o mesmo ponto, então, meu filho, a corrente vai continuar como se nada tivesse existido, a corrente vai continuar como se nada tivesse existido, entendeu? E não tem sentido passar por aqui, uma vez que não existe diferença de potencial para passar corrente por aqui. Não vai passar corrente por aqui, porque não tem diferença de potencial. O ponto A é igual ao ponto B, ao mesmo ponto. Então, toda vez que você curto-circuita, você faz de conta que é um elástico e você juntou o ponto A ao ponto B. Se o ponto A é o ponto B, é a melhor explicação possível, entendeu? E não assim, curto-circuitado dessa forma, porque se a corrente está passando por aqui é porque tem diferença de potencial. Tem que ter, senão, como é que vai passar a corrente, tá? Então, eu gostaria que vocês tenham entendido essa maluquice que eu coloquei aqui, porque eu fiz a tendência de R tendendo a zero, o V tendendo a zero. Mas se o V for zero, para que vai passar a corrente? Aí a explicação é: o ponto A virou o ponto B. Como fosse um elástico, a gente juntou os dois, aí é o mesmo ponto. Então, acabou. Aí acabou o problema de ter diferença. Não precisa ter diferença de potencial, uma vez que é o mesmo ponto. Agora, que vai passar corrente por aqui, não vai passar corrente de jeito nenhum, tá? Gente, esse daí eu gostaria de perguntar a vocês. Deixa eu passar logo para o grupo lá. Mas esse aí eu gostaria de saber se vocês entenderam ou não. Vou passar para uma questão bem mais difícil agora. Tá? Duas Maria Joaninhas agora. Não entendi. Botem aí, por favor, se vocês entenderam, coloquem sim. Se mais ou menos, coloquem mais ou menos. E tentem formular uma questão específica para a gente tentar responder. Mais ou menos, ela, beleza, gostei. Sua letra B eu confundi um pouco. Tá, eu vou repetir a letra B. Beleza. Eu vou repetir a letra B, tá, gente? Deixa eu repetir aqui a letra B.
Veja só, vou repetir como se a gente não tivesse feito, tá? Então, veja só, eu vou repetir da maneira mais fácil, tá? O seguinte, quando você curto-circuita, o que é um curto-circuito? É você. Deixa eu pegar esse desenho aqui de novo. Deixa eu pegar esse desenho de novo, tá? Para fazer só a letra B, tá? A melhor maneira de explicar isso aqui é o seguinte: quando você curto-circuita, que foi o que aconteceu, tá? Foi o que aconteceu. Eu vou botar bem grosso aqui, vou botar bem grosso aqui, que é o que aconteceu. Veja só. Vamos chamar isso aqui de ponto A e vamos chamar isso aqui de ponto B, tá certo? Tá bom? Vamos chamar de ponto A e ponto B. O que aconteceu é que você curto-circuitou. Ou seja, você pegou um fio que teoricamente não tem resistência nenhuma, a gente sabe que não é verdade, e ligou o ponto A no ponto B. Você ligou, porque você fechou essa chave, tá certo? Veja, a corrente elétrica não tem sentido passar nem por aqui, nem por aqui, porque ela tem um caminho muito mais fácil de passar, que é de A para B. Porque aqui a resistência é zero. Se a resistência é zero, para que diabo ela vai passar por um lugar que oferece resistência? Não vai, ela vai passar pelo curto-circuito. Tá? Então, quando você tem um curto-circuito, quando você ligou o ponto A no ponto B, significa que o ponto A virou o ponto B. Melhor explicação é essa. O ponto A é igual ao ponto B. Se é igual ao ponto B, você pode juntar como se fosse um elástico. Aí você refaz o circuito, levando em consideração que o ponto A é o ponto B, tá? Então, se o ponto A é um ponto B, você faz de conta que aqui é o elástico e você junta o ponto A ao ponto B, porque os dois pontos são o mesmo ponto. Não existe diferença de potencial. Você ligou um ponto ao outro, então o A é o B, porque a diferença de potencial entre A e B é zero. A meu questionamento era o seguinte: o que eu quis fazer é o seguinte: se não existe diferença de potencial entre A e B, por que vai passar corrente aqui, entendeu? Porque para passar corrente aqui, para passar corrente, tem que ter diferença de potencial. Mas se você juntar esses dois pontos, o ponto A no ponto B, vamos refazer o circuito. Você vê aqui, ó, tem 2 amperes. Você agora juntou o ponto A no ponto B, então vamos redesenhar. O ponto A é igual ao ponto B, é o mesmo ponto. Aí como é que ficou essa resistência 1 aqui? Como é que ficou essa? Deixa eu botar outra cor aqui, roxinha, pronto. Não, deixa eu botar vermelho. Como é que ficou essa resistência aqui? Ora, ela, a resistência está ligada no ponto A, que é o ponto B. Ou seja, ela está ligada no ponto A e está voltando e ligada no ponto A de novo, entendeu? Porque A não é igual a B. Se A é igual a B, significa que esses dois pontos são o mesmo ponto. Então, toda vez que você ligar assim, você faz como se fosse um elástico, junta os dois pontos. Juntei os dois pontos. Então, o que, que essa resistência está fazendo? Eu estou saindo de A e voltando para A. Que danado a corrente elétrica vai passear por aqui? Vai passear por aqui por quê, se não existe diferença de potencial? Para passar corrente aqui, tem que ter diferença de potencial. Ó, se ela está no ponto A e ela volta para o ponto A, não existe diferença de potencial. Não existe. Se não existe diferença de potencial, ainda por cima tem uma resistência, não vai haver o quê? Corrente. Não vai haver corrente. Então é como se esse cara não existisse. E a mesma coisa para o outro lado, entendeu? Esse resistor volta para o ponto A, que é o ponto B. Mas tudo bem, mas a gente juntou os dois pontos.
e a vida segue normalmente. E os 2 amperes continuam normalmente. Tá? A minha provocação foi fazer o seguinte: olha, se você está ligando aqui, esses 2 amperes estão entrando por aqui, deixa eu botar outra cor. Está vindo para cá, 2 amperes. Depois está correndo por aqui, os 2 amperes. Depois está correndo para cá, os 2 amperes. Depois está saindo para cá. Não é isso que está acontecendo na prática, né? É isso que está acontecendo de verdade, na hora que você curto-circuitou, né? Os 2 amperes não estão passando mais pelo resistor 1 nem pelo outro resistor 1. Né? Mas o V, a gente chegou à conclusão que o V é zero. O V é zero não porque tem um fio, tá? O V é zero porque o ponto A é igual ao ponto B, tá? O ponto A virou o ponto B, entendeu? Aí não tem diferença de potencial nenhuma. Porque na prática, se está passando corrente entre 2 pontos, é porque existe uma diferença de potencial. Se você tem um ponto A aqui e você tem um ponto B aqui, mesmo que ele esteja ligado com um fio, e você botar um voltímetro ideal, você vai ter que ter alguma voltagem aqui, porque não está passando 2 amperes aqui. Só que a gente está desconsiderando isso aqui, tá? A gente está desconsiderando isso aqui, porque a gente está fazendo com que o ponto A seja igual ao ponto B, ou seja, então, como é o mesmo ponto, aí não tem sentido nenhum passar corrente por aqui, nem por aqui, porque é o mesmo ponto, não existe diferença de potencial para passar corrente por nenhuma dessas 2 resistências, entendeu? Tá? Isso aqui foi só uma provocação, porque aparece muito livro aqui está passando 2 amperes, aqui está passando 2 amperes, aqui está passando também 2 amperes, mas não tem diferença de potencial entre A e B. Ah, meu amigo, se não tem diferença de potencial, quem é que está forçando ele a passar 2 amperes? Então é só um exercício de pensamento, tá, Ellen? Não é um negócio assim para você ficar assim, muito choque, traumatizada. A melhor forma é o seguinte: os 2 pontos não têm diferença de potencial, você pode simplesmente juntar os 2 pontos, tá? Os 2 pontos são iguais, tá bom? Tá? É a melhor maneira de você explicar isso. Tá aqui. Então, eu vou tirar outra foto e eu espero que você tenha entendido, porque, na realidade, esse é um exercício de pensamento, tá? Então, eu não sei se é bem assim a compreender, tá? É entender que está errado colocar um fio, dizer que não tem resistência nenhuma, mas está passando corrente. Tudo bem. Mas para passar corrente em algum lugar, tem que ter uma diferença de potencial. Se não tiver diferença de potencial, o que é que está forçando passar essa corrente, entendeu? O que é que está forçando passar essa corrente? Tem que ter a diferença de potencial, não pode ser exatamente zero. Agora, se os 2 forem o mesmo ponto, aí não. Porque aí a corrente está passando, não está nem notando, pois é o mesmo ponto e não um fio. Tá? A diferença é de fio. No fio, para passar a corrente, tem que ter uma diferença de potencial, mesmo sendo um fio. Tá? Tem que ter uma diferença de potencial. Tá? Já se for um ponto, não precisa ter uma diferença de potencial, porque o potencial é o mesmo, se você analisar do ponto de vista do ponto. Então, em suma, toda vez que você tiver um curto-circuito, você examina como se fosse um ponto mesmo. Beleza? Tá? Deixa eu ver se deu para compreender, Ellen. Ou eu compliquei mais ainda. Deu para entender, Ellen, a minha colocação? Valeu, Ellen. Obrigado. Bem, gente, agora vamos para a questão mais difícil. Eu queria que vocês pensassem um pouco, porque eu estou morrendo de vontade no banheiro. E eu vou ter que ir, porque velho é uma desgraça, meu filho. Vou dizer uma coisa, ser velho não tem coisa pior não do que ser velho, viu? Velhice é uma desgraça, meu Deus do céu. Nunca que eu achei. Eu botei logo 2 caveirinhas aqui, ó.
Essa questão não é fácil, tá? Não é fácil. Gente, vamos se familiarizando com a questão, que eu vou ter que ir no banheiro mesmo. Aí é um tempinho de nada, tá? É rapidinho. É, vão se familiarizando com a questão, tá? Vão entendendo a questão, que daqui a pouco eu vou resolver. Já digo de cara que essa questão eu botei logo duas caveirinhas aí. Não é não é moleza, não, essa questão. Daqui- vai pensando que eu estou chegando. É um minuto só. Pronto, gente, voltei. Gente, olha só. Eu coloquei esse circuito porque cai muito em vestibulares, tá? Cai muito em vestibulares, tá? E a maneira com que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter que redesenhar o circuito. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem não. A gente vai redesenhar o circuito de tal forma que seja mais compreensível para a gente o circuito, entendeu? A gente vai ter que redesenhar o circuito para que seja mais compreensível para a gente o circuito. Eu vou escrever de caneta fina mesmo, vou botar nível 2 aqui, porque acho que não precisa ficar muito. Ai, que saco. Bem, veja só. Em primeiro lugar, você tem a diferença de potencial, você tem a voltagem, 10 volts. Em segundo lugar, o cara facilitou a vida da gente porque ele botou todas as lâmpadas com 10 ohms. Você sabe que eu odeio que o cara bote lâmpada, né? Mas vai fazer o quê? Todas, todas com 10 ohms. Tá? E ele botou uma certa ligação aqui e botou uma chave aqui, tá certo? Aí ele botou, calcule a corrente que passa pela lâmpada ou lâmpadas de maior brilho. Aqui tem maior brilho, vai ser que passa mais corrente, tá? Por quê? Porque se as resistências são todas iguais, olha só, R vezes I. Isso vai dar a voltagem. Se as resistências são todas iguais, a que tiver maior corrente vai ter maior voltagem. Obviamente, a potência, que é voltagem Professor, vezes I, pois não, tá acabando a aula. Licença, desculpa me interromper, mas tá acabando a aula. tá o quê? Tá acabando a aula, Ah, tá, né? Essa aula é até meio-dia, né? É, porque
Eu só Ah, queria tá. saber mesmo. Ah, tá. Desculpa. Eu não sei por que eu perdi a noção de tempo na aula de hoje. Mas tudo bem. Agora faça o seguinte: a gente está com quantos alunos aqui? Porque o pessoal costuma não vir na aula da tarde. Essa questão eu vou resolver de tarde. Não deixe de vir de tarde, não, tá? Vou precisar sair, tem que sair, não sei o quê. Pronto, vamos assinar, assine a chamada, tá? Eu vou deixar para resolver essa questão de tarde, tá certo? Mas não deixem de vir, não. E lembre-se o seguinte: eu vou passar o link 5 a 10 minutos, mas vou estar com o segundo ano ainda, tá? Então vocês entrem e fiquem caladinhos e tudo, beleza? Quem terminou de assinar pode ir saindo. Agora, não deixe de vir na aula da tarde, não, que essa questão é bem complexa, tá? Eu botei duas questões bem difíceis, mas essa não é bonita, não. É só porque cai muito. Mas a outra, que tem três caveirinhas, é bem bonita. Eu botei por causa da beleza dela, tá? Beleza? Então, gente, eu vou encerrar a live, mas quando eu vou encerrar a live daqui a pouco e já vai estar disponível para vocês, tá? No, no Class. A gente resolveu só duas questões, mas essa questão merece, porque a gente vai levar uma meia hora para entender essa questão. As outras questões são todas fáceis, tá? Só vai ter mais uma difícil. Eu espero que daqui para amanhã a gente resolva todas as 11, tá? Beleza? Professor, Pois não. eu não vou poder participar de novo da sua aula da parte de tarde, porque eu vou Tá para Fiso, Tá bom. Agora não esqueça de de assistir, assinar o né? blog, de Não, assistir a não. aula no YouTube. O blog vocês devem assinar sempre. Devem assinar sempre o blog, tá? Eu peço gentilmente, não é uma obrigação, mas eu peço muito que vocês assinem o blog, porque me dá uma noção dos alunos que estão assistindo. E o blog me oferece uma estatística, tá? É uma estatística que eu não tenho no YouTube, por exemplo. O YouTube só tem dois que assistem, etc. e tal. O blog me dá uma estatística. E eu preciso muito dessa estatística. Então, melhora bastante se vocês assinarem o blog toda vez que eu postar alguma coisa, ou então todas as postagens anteriores. Agora, eu digo o seguinte: não deixe de assistir o vídeo do YouTube da solução dessa questão, tá? Vai ser postado logo depois da aula, 15 minutos depois. Então, vai ficar disponível para você de tarde, de noite e tal, entendeu? Porque é uma questão que cai muito no vestibular e é uma questão bem complexa, tá? Pronto, gente. Todo mundo já assinou? Posso parar a gravação da aula? Mais alguém, gente? Mais alguém não assinou? Vou fechar a gravação aqui, hein? Não vou interromper. Mais alguém? Eu vi que alguém assinou. Deixa eu voltar aqui. Mais alguém não assinou, gente? Ou tem gente só de corpo presente? Quem só está de corpo presente. Ô, Nádia, eu gostei do só terceiro B aqui. E se seu nome está completo, né? Tá, porque você botou terceiro A, depois botou terceiro B, né? Obrigado. Isso me ajuda bastante, tá? Porque, meu filho, me dá um trabalho, mas também os outros que não estão assistindo aula, Você já pode ir saindo. é o quê? Já pode ir saindo. Pode sair, Ana Vitória. Tchau. Tchau, minha filha. Professor, eu só vai disponibilizar essa aula no YouTube, né? Vai o quê? Disponibilizar a aula no YouTube. Essa aula agora, daqui a Uhum. 15 minutos. Daqui a 15 minutos vai estar no YouTube.
15 Beleza, minutos tchau. chega para mim, Beleza. aí eu só faço voltar no YouTube, tá? Não se preocupa, não. Gente, eu já interrompi a gravação, vou interromper a gravação agora, tá? Então, quem assinou, assinou. Quem não assinou,